Nós tivemos até agora 10 sugestões de temas. Realmente foi um retorno muito positivo. 10 pessoas diferentes sugeriram temas diferentes, muito diversificados, especificamente temas de linguística. Então, os temas foram os seguintes até agora: estruturalismo, etnometodologia, que foi uma sugestão da minha orientadora, que está aqui online, variação linguística, mudança linguística, sequências textuais, gêneros textuais, processos referenciais, multiletramentos, construção de sentidos e teorias linguísticas. A gente vai ver que alguns desses temas realmente são muito grandes, por exemplo, teorias linguísticas. Seria impossível abordar esse tema em um vídeo só, mas eu estou construindo algumas produções para fazer esses textos acontecerem, certo? Esses vídeos acontecerem. O principal tema que foi sugerido foi realmente processos referenciais, talvez principalmente por causa lá da discussão, né? Da minha discussão no vídeo mesmo, sobre a associação da referenciação aos processos referenciais. Então, realmente, esse é um vídeo que vai acontecer, mas não necessariamente será o próximo vídeo. Eu vou sempre ficar divulgando na semana do vídeo o tema daquela semana. Então, eu não vou apresentar inicialmente, eu não vou apresentar logo o tema, uma ordem de temas. Esse tema vai ser sempre apresentado na semana do vídeo, certo? Então, processos referenciais vai sim acontecer, esse vídeo de processos referenciais, mas não vai ser logo no início, certo? Não necessariamente será o vídeo da próxima semana. Tem mais gente entrando aí. Algumas pessoas me perguntaram sobre essa questão, né? Mayara, você falou das características da referenciação, mas você não falou sobre introdução de referentes, anáforas, retomadas de referentes. Esses conteúdos, eles não foram abordados porque realmente eles estão mais ligados aos processos referenciais. Então, essa questão de introdução, de retomada, tudo isso vai ser abordado neste outro vídeo, certo? Uma pessoa que perguntou nem está aí ainda, na verdade, que foi o Estélio que sugeriu, né? Ele sugeriu que esse tema, processos referenciais, fosse um tema de vídeo e que isso ia ajudar muito na dissertação dele. Ele até comentou. Realmente esse tema vai acontecer e eu espero que ajude mesmo, Estélio, se você puder assistir esse vídeo algum dia. Esse vídeo vai acontecer aí e vai ser para te ajudar mesmo na tua dissertação e ajudar outras pessoas que puderem, né, que quiserem aproveitar esses vídeos para estudar um pouquinho nesse período de quarentena. Mais gente entrando, tô acenando aqui. Vou gravar sim, Bel. Bel colocando ali, grava para mandar para ele. Vou gravar, esse vídeo vai ficar gravado. É a minha primeira live, né? Então eu tô aqui interagindo pela primeira vez nesse mecanismo, através desse recurso. E eu vou gravar sim, eu já testei como é que grava e essa live vai ficar gravada e eu vou mandar sim pro Estélio. Ainda não sei se ela vai ser disponibilizada no YouTube, mas ela vai, de alguma forma, ser mandada, ser enviada para quem se interessar por esse tema. A Mayara entrando. Oi, Mai. Companheira de processos referenciais. Gente, se vocês quiserem colocar alguma dúvida, algum questionamento, alguma sugestão, algum comentário sobre o vídeo, porque live é isso mesmo, live é troca, né? Até complicado não poder ouvir vocês, mas vocês podem interagir comigo através dos comentários. Estou aqui disponível para interagir com vocês, tá bom? Vamos lá, mandando as sugestões, as dúvidas de vocês, interajam comigo. Muita gente querida assistindo aqui essa primeira live. Amigos de longas datas, familiares, sócios, orientadora. Muita gente aqui, gente, muito feliz. Ui, peraí.
nesses recursos de live tem algumas coisinhas que aparecem que a gente nem sabe direito o que significa. Não encontrei. Alguém de vocês foi... Muitas pessoas também me perguntaram sobre os livros, né? Os livros que eu utilizei, se eles estavam à venda, se eu vendia. Na verdade, eu não vendo livros, gente. Eu indico livros, eu indico as sugestões lá, né? Deixei lá sugestões de leitura para quem quisesse ler sobre aquele conteúdo. Minutinho, Bel. Só falando sobre essa questão dos vídeos. Já eu respondo aí a sua perguntinha. Então, sobre os livros, tem até gente aqui que perguntou também sobre isso. Eu coloquei alguns links, né, lá no vídeo mesmo que ficou lá no YouTube, né? Eu coloquei os links de alguns vídeos, de alguns livros que eu utilizei, os links que vão para a Amazon. Tem alguns até que estão em promoção. Então, quem quiser adquirir algum daqueles livros, eu coloquei os links lá no vídeo mesmo. Então, quem estiver interessado em adquirir aqueles livros, há outras sugestões também. Eu pretendo, nos meus vídeos, sempre colocar as referências que eu utilizei, porque isso vai fazer com que o conhecimento linguístico ele sempre seja aí espalhado. Então, eu realmente vou colocar as minhas referências para que vocês procurem essas referências para melhorar os seus conteúdos linguísticos, certo? Então, Bel colocou aqui uma pergunta, que na verdade é um spoiler de outro vídeo, né? Que é: qual a principal diferença entre a introdução e a anáfora? Então, vamos lá. Nós temos alguns processos referenciais. Os 3 grandes processos referenciais são introdução referencial, anáfora e deixis. Qual a diferença, então, entre a introdução e a anáfora? A introdução referencial... Só um minuto, gente. Respondo já a sua dúvida, Pablo. Vou falar logo do que a Bel colocou. Então, os referentes, eles podem tanto surgir nos textos, quanto serem retomados nos textos. Essa é a principal diferença entre a introdução referencial e as anáforas. Em um capítulo que vai sair aí, né, meu, em coautoria com a professora Mônica Cavalcante, a gente define a introdução referencial e a anáfora como fenômenos muito maiores do que aquela divisão que a gente conhece, por exemplo, de anáfora direta, anáfora indireta, anáfora encapsuladora. A gente vai sempre associar a anáfora a essas retomadas referenciais. Então, vamos lá. A introdução referencial é a estreia desse referente no texto. É a primeira vez que esse referente é evocado. Então, quando a gente tem um texto, né? E aí seja esse texto verbal, imagético, sonoro, gestual, independente da semiose que for utilizada para que esse texto aconteça, esse referente ele precisa surgir. E esse aparecimento primeiro do referente é chamado de introdução referencial, aqui colocando de modo bem simples. E a anáfora é sempre a retomada. E aqui eu não vou dividir a anáfora direta, indireta, encapsuladora, apresentar as peculiaridades de cada uma dessas anáforas. Eu quero realmente diferenciar, então, introdução de anáforas, o surgimento do referente no texto e as retomadas desse referente, que podem se dar de diversas maneiras. E aí isso sim vai ser bem explicado no próximo vídeo. A live ficará salva? Apareceu aqui uma pergunta. Essa live eu tô vendo se ela vai ficar salva ou não, porque é minha primeira live, né? Então vamos ver aí como ela vai acontecer. Mas talvez seja interessante deixar gravada assim. Ela foi uma live inesperada, eu realmente só coloquei... Eu nem anunciei de início essa live, eu realmente só fiz essa live porque eu vi que algumas pessoas estavam aí pedindo para ter essa interação, esse contato direto comigo. Então eu decidi fazer essa live. Quem me conhece sabe que eu não gosto muito assim de aparecer em vídeos, né, em áudios, mas realmente eu tô me forçando a essas outras mídias. E foi por isso que eu decidi fazer essa live, realmente, pra gente poder interagir um pouco mais. E também, principalmente, para agradecer
a todo mundo que está acompanhando o meu canal. Já tem realmente muitas visualizações, muito retorno positivo. É importante ver que eu estou conseguindo ajudar algumas pessoas nesse período de quarentena. Então aqui, olha, Mônica respondeu a pergunta do Pablo. O Pablo perguntou: boa noite, professora. Qual a sua compreensão usual do que se chama objetos de discurso na referenciação? E a professora Mônica, ela respondeu aqui: objetos co-construídos na interação no acontecimento do texto. Então é isso. Eu coloquei lá, né? A professora Mônica até fez uma correção lá no meu vídeo, que foi, eu falei algumas vezes objeto do discurso. Talvez até por esse momento novo de estar aparecendo, de estar gravando essas coisas, mas eu falei objetos do discurso, e na verdade é objetos de discurso, né? A Mondada, ela fala isso, objetos de discurso e não do discurso, que são esses objetos, esses referentes que surgem quando o texto acontece, certo? Ai, também amo vocês, Matheus, também te amo. Mai, a live vai ficar gravada? Eu tava explicando isso agora, Daiane. Eu não sei se ela vai ficar gravada, porque é minha primeira live, é um teste aqui. Mas pode ser que ela fique. Se vocês realmente acharem que ela deve ficar gravada, ela vai ficar gravada sim. Mas esse é um primeiro momento, é um contato aqui. É realmente para ter um contato com vocês e dizer que realmente eu tô disponível para conversar, para interagir, tirar dúvidas, ajudar na maneira que eu puder, certo? Nesse período. Alguém tem mais alguma dúvida? Preciso agradecer a Mônica por essas interações todas. E preciso até dizer que, enquanto a Mônica comentava lá no meu vídeo, eu me senti realmente numa sala de aula dela, que é a gente nunca constrói sozinho, ela sempre tá ali construindo com a gente, certo? Ó, eu Multicriar, não sei quem é, acabou de dizer que essa live fica disponível no Instagram por 24 horas, eu acho. Então, se ela fica disponível, ela vai ficar aí disponível pelo menos essas 24 horas. Eu não sei se ela vai pro YouTube, mas ela vai ficar disponível aqui no Instagram, então, tá bom? Pra quem quiser aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Por nada, Pablo. Pablo, você precisa salvar, mas tá bom, então eu vou deixar salva. Gente, eu gostaria de saber só uma coisa, porque tem algumas pessoas que eu não conheço. Quem não me conhece pessoalmente, por favor, coloca aqui no vídeo de onde você é, certo? Por favor, que eu preciso saber de onde vocês são, de onde vocês estão interagindo, né? De quais estados, porque realmente eu tenho visto muita gente de outros estados também. Muita gente do Protesto ajudando. Professor Franklin, professora Graça, Suzana, então tem muita gente de outros estados divulgando aqui o meu canal, divulgando o Instagram. Oh, meu Deus, os papéis se invertem. Não se invertem, Mônica, nunca se invertem. Petrolina, Pernambuco, nossa. Foi sugestão da Suzana ou não? Foi... Me conheceu aqui pelo Instagram mesmo. Letras Petrolina. Gostei. Quero colocar um coral. Não sei. Pronto. Tava vendo como comentava. Ah, o Franklin. Beijo de Teresina, Piauí. Beijo, Franklin. Estava na sua primeira live, você está na minha primeira. E eu aqui super tímida. Marisa entrou. Sou de Umarizal, Rio Grande do Norte, aluno da Universidade Federal Rural do Semiárido, Pablo. Pablo, eu acho que a gente já interagiu em algum momento, em algum post sobre Deixis. Foi isso, Pablo? Era você? Acho que era você. Marisa, coraçãozinho pra você. Conheci pelo Protesto. O Protesto é um grupo de referência nacional, do qual faço parte aí desde 2014. O Protesto é o grupo do meu coração. Precisamos fazer nossas reuniões ao vivo para matar essa saudade. E essa live serve também para isso, para matar a saudade de um montão de gente que eu não vejo aí há muito tempo. Pablo, era você o menino da Deixis? Eu quero a sua resposta. Acho que nós interagimos em algum post sobre isso.
Ah, foi você mesmo. Sou muito suspeito pra falar de Deixes. Vai ter um vídeo só sobre Deixes. E aí eu vou matar a minha vontade. Próxima semana, reunião do protesto. Eu quero, Mônica, essa reunião do protesto. Muita saudade de vocês. Sâmia chegando agora. Sim, Franklin, olha, vou lhe falar. Vou lhe contar aqui uma novidade, já que você falou disso. Depois convence a Mônica a dividir uma live com você. Olha, preciso falar, nem ela sabe disso ainda, mas ela vai ser, isso é uma novidade, ninguém sabe disso, eu tô dizendo agora, um segredo aqui nessa live. Vai aparecer, né, eu vou fazer uma série, hashtag Conversas com Linguistas. Vai ter sim, Mônica, essa hashtag Conversa com Linguistas. E aí a professora Mônica, mesmo que ela não queira aparecer na live, ela é a minha primeira convidada dessa série Conversas com Linguistas nesse período da quarentena. E tem um monte de linguista aí que vai participar, que tá aqui comigo agora. Mas a Mônica vai ser minha primeiríssima convidada dessa série Conversas com Linguistas. Nem ela sabe ainda, não foi um convite formal. Mas isso vai acontecer, certo? E ela vai aceitar sim o meu convite. Conversas com Linguistas, a série aqui, ó, hashtag Conversas com Linguistas, certo? E a professora Mônica vai ser minha primeira convidada. Olha aí a carinha dela de raiva. Mônica, isso tudo é porque você sabe da sua importância para a linguística textual no Brasil. Você é uma grande referência, muita gente comentou lá no vídeo. E é sim necessário levar o conhecimento para o Brasil todo. Vamos lá. E isso aqui é realmente muito... Isso faz muito parte mesmo da minha interação com a Mônica, que eu fico assim brincando com ela e ela brinca comigo. Ela é minha orientadora, eu tenho muito respeito por ela, mas é por saber do papel que ela exerce aí no Brasil que eu quero sim, por favor, que ela aceite esse convite de participar dessa conversa comigo, mesmo que não seja numa live. Eu entendo que ela não quer participar, eu também não gosto, eu tô aprendendo agora. Então a gente vai no tempo certo e nas mídias corretas, né? Então não necessariamente precisa ser uma live em vídeo, pode ser um outro tipo de mídia para que a gente interaja realmente e leve essa interação sobre linguística textual aí pro Brasil, né? Um convite aqui informal, sem tempo para um convite formal, né? Mas o Franklin me fez confessar aqui esse desejo que estava no meu coração. E eu tô confessando agora. Não fique com raiva, Mônica. Amo você, coraçãozinho. Não fique com raiva. Vamos lá. Olha aí, todo mundo apoiando. Boa ideia. De frente com Cavalcante. Conversa com Cavalcante. Olha só, viu, Mônica? Só se for de máscara. Necessário, olha só. É necessário usar máscara agora. Coronavírus, ele nos obriga a usar máscara. A gente faz de máscara. Dá certo também. Do jeito que você quiser, a gente faz, Mônica. O importante é que isso aconteça, certo? Quando será a próxima live? Gente, acabei de dizer que essa é a minha primeira. Eu nem sei fazer live. Tô aprendendo aqui na marra agora. Mas algumas vão acontecer. Não sei se vai dar muito certo, mas vai acontecer sim, certo? Outras lives acontecerão. Amei a novidade, adorei. Podcast. Ah, olha aí, falou de podcast? Eu não ia dizer também, mas eu vou dizer outra coisa. Eu vou fazer uma postagem aqui divulgando uma entrevista com a professora Mônica, que foi realizada pela Abralim. Eu preciso compartilhar isso porque é maravilhosa aquela entrevista. Ela precisa ser divulgada para outras pessoas. Então, realmente, eu já indico aqui, eu deixo a indicação para quem está nessa live, que veja essa entrevista da professora Mônica, que foi concedida aí à Abralim, certo? Mônica, temos que vencer a timidez e levar o protesto para o mundo. Aceita, aceita, aceita. Hashtag aceita Mônica, aceita Mônica, aceita Mônica, certo? Queremos ver Mônica, queremos sim, Sampaio, Sampaio, saudades. Queremos ver a Mônica, queremos que a Mônica traga aí esse conhecimento para o Brasil todinho. Vamos lá, aceita Mônica. Aí o Pablo de novo.
Mônica, cadê você? Estamos online só pra te ver. Gente, eu cantando aqui por causa da Mônica, socorro. Mônica, todo mundo te quer. Olha só. O Pablo fez uma pergunta. Professora Mai, uma outra dúvida. Podemos tomar os conceitos de referência... Gente, isso aqui é horrível, porque a blusa é branca e a letra é branca. E não consigo ler direito e eu uso óculos, eu tô sem óculos. Profa Mai, uma outra dúvida. Podemos tomar os conceitos de referência deítica e referência esofórica como sinônimos? Nossa, falou de Deixis. Aí a Mônica já respondeu aqui. Pablo, não falamos mais em referência esofórica. Pablo, esse foi um grande questionamento para que eu desenvolvesse a minha dissertação de mestrado, né? E aí a professora Mônica, ela realmente instigou muito tudo isso. E eu ficava muito incomodada sobre a gente falar que cotexto e contexto eram tudo junto, que essa questão de extralinguístico não existia, que essas referências esofóricas não existiam, e as pessoas sempre dizerem que a Deixis, ela não era linguística, que ela era contextual, que ela era fora da linguística. Então, realmente, eu acabei com isso aí na dissertação. Muita gente já tinha defendido isso há muito tempo, mas realmente eu fui muito radical em dizer, gente, se cotexto e contexto, tudo isso está junto no texto, então a Deixis é linguística, ela é texto. Ela não está fora da linguagem, ela não está fora do texto. A Deixis também faz parte do texto, porque o contexto está dentro do texto, certo? Então a gente vai vendo aí, se você quiser, já vou aqui me divulgar, qualquer coisa vai lá na minha dissertação, que eu explico bem direitinho isso, e muitos textos já disseram isso antes de mim. Eu realmente quis só fazer essa marcação, depois de muito questionamento das pessoas me perguntarem por que você estuda Deixis, se a Deixis é contextual e não linguística. Eu não gostava desse tipo de pergunta, então eu fui obrigada aí a responder de uma vez por todas. Vejo que todos esses autores disseram que o contexto também faz parte do texto, então referência esofórica já é algo mais ultrapassado. A gente hoje já acredita, sim, que tudo está ali dentro do texto, certo? Vamos lá, a Mônica já tinha respondido. Entendi, tá aqui o Pablo falando. É que fiquei ainda presa à classificação de Halliday e Hassan. Eu até coloquei isso lá no meu vídeo, né? É porque Halliday e Hassan, eles realmente tinham essa visão da expressão referencial muito forte. Então, no período deles, essa questão de expressão de cotexto era muito, muito grande, muito forte. Então, era difícil você nadar contra a maré se os estudos diziam isso. A gente não elimina essa questão de expressão referencial, não é isso. A gente só diz que o referente ele se dá também por outras formas, não somente pelas expressões referenciais, certo, Pablo? Qual o título da dissertação? Meu Deus, qual o título da minha dissertação? Acho que é a caracterização dos tipos deíticos como processos referenciais. Eu acho que é isso. Gente, eu esqueci o título da minha dissertação. Eu acho que é isso, a caracterização dos tipos de Deixis como processos referenciais. Falar nisso, daqui a 2 dias eu completo 1 ano de defesa. Então, muito feliz aqui. Daqui a 2 dias, 1 ano que eu sou mestra. E aqui tem gente da minha banca, Marisa do Coração, Mônica, minha orientadora, tem a professora Alena, que foi da minha banca, né? Olha aí, Maiara, e o pré-mestre? Só um minuto. Maiara, e o pré-mestre? Gente, já eu falo do pré-mestre, tá bom? Só um minuto. Mai, coloca o link da dissertação também. Sou suspeita, mas essa dissertação é simplesmente um abraço e um panorama aos trabalhos em Deixis nacionais e internacionais. Obrigada, Mai. Você acompanhou muito todo esse percurso. Você sabe, você, acho que mais do que ninguém, sabe o quanto eu queria isso, trazer essa visão geral de Deixis. No final foi um trabalho que eu não fiquei muito satisfeita, não fiquei muito satisfeita com o meu trabalho no final, mas eu acho sim que é um trabalho de muita relevância, porque eu realmente procurei fazer esse panorama dos estudos de Deixis, trazer esses outros autores, né? Então, achei muito importante, sim. Cadê aqui? Pablo, essa classificação de Halliday e Hassan também já está um tanto ultrapassada. Muitos estudos já avançaram após essa classificação deles. Sim, eu até coloquei, né, lá que Halliday e Hassan é um estudo muito antigo e a gente vai vendo, a gente vai renovando. Fazer ciência é isso, é a gente sempre ultrapassando, sempre com respeito a quem já
a quem já fez, né? Mas fazendo a ciência evoluir, é isso mesmo. Eles tiveram grande relevância, mas agora a gente já acredita em outras coisas. A gente respeita quem já fez, mas a gente faz a ciência evoluir. E isso é ciência. Ciência não é a gente ficar sempre preso ao que já foi dito. É a gente ir evoluindo. E vendo e adequando às novas tecnologias que vão surgindo, aos novos tipos de texto, a Bel que está aí, ao novo tipo de interação. São muitos os tipos de interação, então os textos eles precisam sim se modificar. E de forma lógica, as categorias elas também precisam ser atualizadas, certo? E obrigada, Pablo. Pablo colocou aqui, eu compreendo, Sam, só utilizei a utilização como ponto para a discussão. E é excelente, essa discussão mesmo, é isso que faz. Vocês viram aqui que no começo do vídeo eu fiquei um pouco mais caladinha porque não tinha interação. E aí se o Pablo joga aqui alguma coisa, a gente vai discutindo, certo? E tá ótimo, eu tô gostando. Vamos lá, conversando, vão colocando aí os comentários de vocês, tô gostando muito. Gente, eu tô presa em casa, só eu, meu esposo, meus 2 filhos. Então essa interação é muito importante pra mim, eu preciso de gente, socorro. Já que perguntaram ali sobre o pré-mestre. O pré-mestre, ele é o meu curso, né? Ele é um preparatório presencial que prepara especificamente para o mestrado e para o doutorado em linguística da UFC. A gente tem algumas pessoas aqui que já fizeram até o pré-mestre. E começou o jornal, meu Deus, socorro, Mônica. E aí, o que é que eu quero dizer, rapidinho? O pré-mestre, ele já não ia começar agora, né? O pré-mestre é algo que só começa um pouco depois. E o pré-mestre, ele deve acontecer mais ou menos em maio, junho, a partir desse período, né? E esse ano o pré-mestre, ele vai se modificar um pouco também. Ele não vai ser somente presencial. Ele vai ser em algumas categorias. Já pensando nesse período, a gente não sabe até quando a gente vai ficar confinado aqui, né? Então, eu realmente quero, sim, começar a ajudar outras pessoas. Já... Meu Deus, eu tô rindo aqui dos comentários. Mônica, maravilhosa. E aí, eu me perdi agora. Eu não queria esperar, né? Pra esperar esse período passar para começar a ajudar outras pessoas. Porque a gente sabe o quanto é importante já ir lendo, já ir se aprimorando do edital. Tem um monte de regrinha aí que eu vou colocando, de dicas, né? Então eu realmente queria já conseguir ajudar essas pessoas, mesmo sem a possibilidade de encontrar essas pessoas presencialmente. Então, eu já tô ali conversando com algumas pessoas que são meus amigos mesmo, não é nada voltado para negócios, para assuntos profissionais, não. Eu tenho conversado com algumas pessoas que eu realmente estou querendo ajudar, e essa foi a intenção do canal mesmo, foi levar conhecimento nesse período de quarentena para quem quisesse realmente estudar, sabe? Quem quisesse se aprimorar de algumas dicas, de alguma coisa da minha bagagem que eu fui discutindo, que eu fui desenvolvendo nesses anos, né? Então eu realmente queria isso. O canal tem esse objetivo de levar conhecimento gratuito para todas as pessoas, não tem nada a ver com empresa. E o pré-mestre, por enquanto, ele não está acontecendo, mas eu já tenho conversado com algumas pessoas que são próximas a mim, que são meus amigos. Então eu realmente quero isso, eu quero ir ajudando as pessoas, acima de qualquer coisa. O pré-mestre ele vai acontecer em algum momento, eu vou divulgar, talvez lá para maio, lá para junho, mas por enquanto o pré-mestre ele ainda não está ativo, certo? Mas eu tô aqui disponível para dar dicas para quem quiser, para discutir. Eu realmente sou assim. Eu gosto de conversar sobre linguística, sobre metodologia, sobre ajuda, sobre vida, sobre tudo. Então, quem quiser conversar sobre qualquer coisa, a gente tá aí para isso. Tá bom? E é isso. Mais gente chegando, gente. Socorro, minhas amiguinhas. Beijos. Acabou o jornal, Mônica. Vamos lá, mais um tópico. Boa noite. Mandem mais tópicos que o jornal acabou. Pablo, cadê você para jogar as suas tiradas aí, os seus pontos de discussão? Luísa, Dayana.
Olha aí, Maiara. Gente, eu vou chegar perto, peraí. Ai, minha testa. Mai, sua aula deixou 2 deixas. Bases e estudos contemporâneos. Quem está começando na LT, a seu ver, deve começar por onde? Mai, eu vou falar um pouco sobre o meu processo, que pra mim faz mais sentido. Então, eu realmente, até pelos meus conhecimentos, um pouquinho de neurociência, né? Eu realmente gosto de começar do atual pro que vai mais antigo. Então, eu realmente não gosto eu não gosto de panoramas históricos. Eu gosto de me apropriar do que é mais recente, para depois ir realmente me apropriando do que é mais antigo. E por que isso? Porque eu vejo que quando eu começo de algo mais atual, eu consigo ver de forma mais crítica o que é mais antigo. Então, se eu venho num panorama histórico, eu consigo construir bem. São duas bases, né? Se eu venho num panorama histórico, eu consigo construir bem o pensamento e ir percebendo como esse pensamento foi se modificando. Esse é um tipo de forma de estudar. E a outra forma de estudar, é a que eu gosto mais de estudar, na verdade, é me aproprio de algo mais atual e a partir desse mais atual, eu venho aí percebendo com esses olhos da atualidade o que foi desenvolvido antes. Eu gosto mais de estudar assim, realmente, porque eu vejo o que foi modificado a partir da visão que eu já tenho agora. Então, eu realmente comecei a estudar, por exemplo, linguística textual. Quem me conhece sabe que eu não era da linguística textual. Eu recebi aí a Mônica como um presente, acho que foi uma das últimas vezes que ela deu a disciplina de frase. Eu fui monitora de frase, amava sintaxe, entrei no curso de letras pela sintaxe, e aí tentei monitoria de sintaxe, fui monitora de frase, e fui parar na linguística textual. Então, eu não conhecia linguística textual. E eu não gostava de outras disciplinas. Eu fiz algumas disciplinas de linguística textual sem ser com a professora Mônica, e realmente essas outras disciplinas, elas apresentavam esse panorama mais histórico. Eu não gostava, porque eu achava que ficava cansativo e, no fim das contas, muitas vezes a gente não chegava nessas visões mais atuais. Então, eu realmente gosto disso, de ver o que é mais atual e depois ir se apropriando do que é mais antigo, para a gente já ir vendo todo esse percurso a partir desses olhos mais críticos. E crítica aqui não significa desrespeitar quem já fez. Crítica significa ver como o pensamento evoluiu, certo? Acho que respondi sua pergunta, Mai. Luan, e a construção do referente Covid no discurso do presidente? Luan, eu não posso falar muito assim do presidente, né? Não sei quem está me vendo, mas realmente tem essa questão. Eu coloquei lá no meu vídeo os 2 posicionamentos. E por que a referenciação é uma reelaboração da realidade? Porque a referenciação é isso. Quem considera uma pessoa, aliás, quem considera a Covid como essa pandemia que merece sim esse isolamento, que merece essa quarentena para que a curva diminua, tem uma visão de mundo. Quem acha que a Covid-19 é só uma gripe que você pode sair e passar para todo mundo, tem outra visão de realidade, né? Tem uma realidade aí reelaborada, reconstruída. Então, veja, a pessoa se utiliza de determinadas expressões para marcar determinados posicionamentos. Então, se eu digo que a Covid é uma gripezinha, eu realmente já estou marcando posicionamento. Se eu digo que a Covid é algo muito sério, que necessita, né? Que necessita desse isolamento, que precisa que a gente se cuide, se resguarde, já tem uma outra visão. Essa pessoa, ela assume um outro posicionamento, certo? Então, realmente, o modo como eu coloco a minha linguagem é o modo em que eu mostro aí o meu mundo, a minha visão, as minhas crenças, certo? Falo já sobre a minha proposta de doutorado, Sâmia. Qual é a minha proposta de doutorado? Gente,
Só um minuto, deixa eu ler esse comentário aqui. Sentir novamente a universidade perto da gente. Parabéns, Maiara. São tantos livros da lista do mestrado. Adorei sua aula, suas explicações. Tenho que melhorar nos resumos. Marcevânia, eu também coloco algumas coisinhas aqui no meu Instagram sobre dicas de estudo mesmo, né? Então, esses resumos, tem que ter cuidado com o resumo, porque às vezes a gente pensa que resumo é algo que vai ajudar você a aprender e às vezes não, viu? Então, tenha muito cuidado com o resumo. Tem que saber resumir também, certo? Sobre a minha proposta de doutorado, então. As nossas escolhas lexicais denunciam nossa posição de fato. Verdade, Pablo da Deixis. Isso mesmo, as nossas escolhas, elas denunciam a nossa posição. A gente sempre está argumentando. E aí a gente vem aqui, professora Mônica já disse que todo texto é argumentativo. Mesmo que eu queira mostrar uma neutralidade, eu nunca sou neutra. Eu sempre estou argumentando, certo? Qual a minha proposta de doutorado? Gente do céu. Eu acabei de entrar no doutorado, né? Então eu ainda não tenho algo muito definido do que eu vou fazer. Mas, se querem saber, eu vou continuar com a Deixis, sim. Vou sim, eu amo Deixis, eu vou continuar com Deixis. Preciso me acusar. Deixis vai continuar comigo aí por mais 4 anos. Eu só não sei o que eu vou falar de Deixis ainda. Tem um capítulo de um manual de Deixis, um livro dessa grossura, que nesse capítulo da professora Mondada, de 2015, ela tira o aspecto da Deixis de um âmbito mais egocêntrico para um âmbito mais sociocêntrico, considerando as posições sociais dos interlocutores. Não vou falar muito de Deixis, senão eu consigo aqui 5 horas de lives, igual o Gustavo Lima, certo? Mas só falando aqui um pouquinho. Eu quero apresentar e eu quero sustentar essa visão mais sociocêntrica da Deixis e eu quero defender também como a Deixis se dá além das expressões referenciais. O capítulo da professora Mônica, nesse manual de Deixis, é exatamente sobre isso. Sobre como a Deixis, ela não se dá somente por formas. A gente tem, sim, uma função deítica, certo? Então, é mais ou menos nessa onda, é uma onda mais nova mesmo de Deixis, é algo bem mais recente, poucos trabalhos, e aí a gente une aí com etnometodologia, com antropologia. Então tem muita gente aí, além da linguística, estudando Deixis, e a gente vai sim para essa fronteira. A gente vai sair um pouco dessa questão de expressões deíticas para ir para essa marcação de Deixis, não só como dependente do contexto, mas também como criadora de contextos, certo? Então, vamos ver aí o que vai sair desse doutorado. Mas essa visão mais recente mesmo de Deixis e algo bem mais amplo, mais extrapolado, certo? Deixa eu voltar aqui. Isso que você falou sobre o discurso do presidente... Ui, gente, o que é isso? Eu virei a câmera, foi? Não sei o que aconteceu. Eu acho que eu virei a câmera sem querer. Apareceu ali minhas cadeirinhas. Isso que você falou sobre o discurso do presidente é latente. Não é possível discurso neutro. Exatamente. Jobson, o Jobson tá aí. Eu nem sabia que era você, Jobson. Eberton é lá do Piauí? Eberton. Eu perguntei antes de onde vocês são. Acho que o Eberton é do Piauí. É isso? A LT é fantástica. Conheci com a professora Silvana, exatamente, está aqui. E o professor Franklin na disciplina de LT e sou encantado. Beijos para Silvana, beijos para o Franklin. Vou olhar suas dicas, obrigada. Ok, Marcevânia, olhe lá. Qualquer coisa a gente interage no privado também. Estou notando todo mundo aqui é da LT. Será que só eu que sou da gramática funcional? Ô, Pablo! Não é todo mundo. Será que é todo mundo que é da LT? Cadê aqui? A gente é da LT, sim, certo? Mas tem que ver se tem alguém da gramática funcional. Tem, inclusive, um grande meu amigo, Sávio, que é do funcionalismo e que interage muito comigo falando sobre Deixis. Então, dá pra fazer essa ponte, sim. Certo? Você vai deixar essa live salva? Marcevânia, eu tinha dito que no início eu não ia deixar, mas as pessoas já estão pedindo, então ela vai assim mesmo, certo? Sem edição, sem nada, aqui na realidade, na vida mesmo.
Sociocêntrico e posições discursivas. Curiosa já. Muito interessante, Mayara. Você precisa ler esse capítulo. E não é só para Deixis que ele é útil, não, certo? Ó, aqui a Sâmia também tem um pé na LSF. Gente, sou muito suspeita, estudei por muito tempo avaliatividade, certo? Acabei saindo um pouco da avaliatividade, porque a avaliatividade ela ficava mais ali nessas marcações lexicais, que é o que agora eu já não quero mais. Mas conheço sim a LSF, adoro teoria da avaliatividade, conheci a Sâmia por causa disso e sou muito feliz por isso, certo? Adoro a avaliatividade também, mas agora eu tô com outra escolha aí, que é essa Deixis e um aspecto mais amplo, bem da linguística textual mesmo. Certo? Gente, virei a câmera, socorro, desculpa. Primeira live dá nisso. Mayara vai apresentar o artigo da Mondada numa aula de tópicos. Mayara, vou sim apresentar quando voltar. E se não voltar, a gente apresenta mesmo assim, certo? Por aqui, não tem problema não, Mônica. Se quiser, a gente apresenta. Olha aí, Estudos de Letras, da Sociolinguística. Gisele. Vou fugir para essa aula. Fuja, Mayara. Venha falar de Deixis, de aspectos mais amplos, de sociocentrismo, de etnometodologia, de antropologia. Vamos lá. Falar sobre essas outras coisas. Ai, gente, desculpa por ter virado a câmera. Não sei como virei. O bichinho para virar é aqui em cima e ele virou sozinho. Estranho. Mas voltou. Josélia dando um tchauzinho. Josélia quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Mas gente entrou, primarada aqui, gente, obrigada, meus primos. Olha aí, a Sâmia falando, Maia, a avaliatividade na perspectiva da LT sai das marcas. Tinha até um projeto, né, da Janaica sobre avaliatividade na LT, que ela acabou abandonando, era o que ela ia trabalhar aí no doutorado dela, mas ela acabou desistindo. E eu realmente fui abandonando a LT porque eu me apaixonei. Eu fui abandonar a LT, não, desculpa, Deus me livre, Deus me perdoe. Eu fui abandonando a avaliatividade por causa disso, né, da Deixis, desse amor todo que eu encontrei pela Deixis. Mas a avaliatividade ainda pode sair alguma coisa aí de mim aqui da avaliatividade, né? Preciso fazer publicações, tenho 4 anos para isso, obrigatoriamente. Então, vai sair alguma coisa de avaliatividade, sim. Avaliatividade sem marcas dentro da LT. Professora Maia, um capítulo... Por favor, Pablo, não me chame de professora Maia, me chame de Mai, tá? Não gosto dessas formalidades. Não precisa, de éticos sociais, só nome próprio aqui, Maiara. Professora Mai, há um capítulo de um livro da Neves, no qual ela fala das relações entre LT e funcionalismo. Pablo, eu não conhecia esse capítulo. Na verdade, eu ainda não conheço porque eu não li. Mas o meu amigo Sávio, esse que eu falei pra você, ele me mandou esse capítulo sim. Então, é uma das leituras aí da minha quarentena. É esse capítulo de relação entre LT e funcionalismo, certo? Te agradeço aqui pela sugestão de leitura e recebi esse capítulo já. A tradução será publicada. Ai, preciso falar dessa publicação. Falo já, Mônica, só um minuto. Cojardo, chegou, oi! Mas ainda quero ver com MMC essa perspectiva, se MMC concordar. Gente, MMC não é nada de MC, certo? É a Mônica Magalhães Cavalcante, certo? Vai sair sim. Podemos ver junto essa interface, Mai, com a MMC. Vamos, Sâmia, vamos sim. Olha que eu estou olhando para a câmera agora. Vamos sim fazer essa interação aí, eu, você e Mônica, sobre avaliatividade linguística textual, certo? O que é que eu disse que ia falar aqui em cima? Ah, da tradução. Vou falar da tradução. Jobson, Mai, eu estava tentando passar o básico de referenciação aos meus alunos para ajudar na redação do Enem. Me dá uma dica para facilitar o compartilhar esse conhecimento? Jobson, você nem sabe disso, mas eu tô muito por dentro dessas coisas de Enem. Eu tô ajudando algumas pessoas, eu não sei se tem alguém aqui do IF. Eu tô ajudando alguns alunos do IF na redação do Enem. Eu já tenho esse projeto social, né, há muitos anos, desde 2009, em que eu ajudo alunos de escolas públicas na redação do Enem. E esse ano eu montei um grupo com o meu esposo, que é professor de lá, né, do IF, e a gente está ajudando alguns alunos de lá sobre a redação. E eu tenho, sim, levado um monte de coisa linguística para esses alunos, e eles estão curiosos sobre isso, eles estão realmente
interessados nessa nova visão, porque realmente eu estou apresentando essa redação não dentro de uma forminha. Eu sei que o Enem ele tem essa forminha, mas eu estou querendo mostrar um pouco de uma visão mais crítica para eles dessa redação, mostrando sim que existe essa forminha, mas que dentro dessa forminha a gente pode fazer o conhecimento acontecer em uma melhoria contínua. Então não mostro só o que precisa colocar naquela forminha congelada, não é isso. Tem essa forminha congelada que o Enem cobra sim, mas eu procuro instigar esses alunos a pensarem um pouco mais. E aí a referenciação, você vai ver que a referenciação ela está presente aí em todas as competências. Porque para manter uma continuidade, para fazer o meu texto progredir, tudo isso eu utilizo marcas referenciais para que isso aconteça. A coesão, por exemplo, né, que é a competência 4, marcas referenciais, então não somente o uso de elos coesivos, então tudo que for formando uma rede referencial está dentro da referenciação e está dentro da coesão também. Então a gente pode trocar figurinhas sobre isso, mas realmente eu tenho desenvolvido muitas coisas sobre a redação do Enem. Que curioso, Maia, que o Pablo falando. Já larguei o estudo da coesão referencial para me dedicar aos verbos modais na perspectiva da GDF. Não necessariamente, né, a gente precisa abandonar determinadas correntes linguísticas, determinadas vertentes. Por causa disso, a gente pode sim adequar. A Sâmia, por exemplo, falou que dá para estudar avaliatividade desligando aí dessas marcas, certo? Ó, o Jobson, tenho tentado deixar isso bem nítido para eles. Ótimo, Jobson. Acho que a gente, enquanto professor, a gente tem que fazer esse conhecimento ser construído e não mostrar algo de textos prontos. Eu realmente sou muito crítica quanto a alguns cursinhos que apresentam formas do 1000. Eu sou muito, quem me conhece sabe, eu sou muito crítica sobre isso. Eu sei que tem uma forma, sim, mas da maneira que eu puder ajudar as pessoas a entenderem o que elas estão escrevendo, a entender o que está sendo cobrado, eu vou fazer isso. Então, realmente é uma posição de nadar um pouco contra a maré, porque é muito mais fácil você simplesmente entregar uma forma. Mas não é isso que eu quero. Eu sei que o Enem ele pede isso, mas eu quero também fazer com que os alunos entendam e façam com que essa forma de texto ela seja aplicada a vários outros textos e não somente na redação do Enem. E isso é possível sim. A gente, enquanto professor, a gente tem esse papel, eu acho. A Mônica, o problema não são as marcas, Sâmia, é que o objeto de discurso é uma construção conjunta e online, não uma marca formal. Precisaria eleger uma perspectiva como eixo. Comentário da Mônica, o que é que eu digo? Amém. Só digo isso. Excelente perspectiva de sair de fórmulas para a produção do texto no Enem. Precisamos, como professores da educação básica, trabalhar essa perspectiva com os alunos. Sim, Samia, e por isso que mesmo me dedicando exclusivamente à vida acadêmica, estando, por exemplo, os 2 anos do mestrado exclusivamente na UFC, eu nunca larguei os meus projetos sociais, porque eu acho sim que mesmo não estando dentro de uma rede de ensino, seja ela pública ou privada, eu podia ajudar os alunos nessas outras coisas. Então, realmente é algo meu. Eu gosto de ajudar as pessoas e eu gosto dessa forma, de mostrar como elas podem pensar sobre as coisas e não somente reproduzir. Então, era isso que eu fazia e é isso que eu venho fazendo. Eu não abandono os meus projetos, porque realmente eu acho que eu posso ajudar as pessoas, sim, a saírem dessa visão mais estática e perceberem o todo do texto, a construção linda desse mundo que é o texto, certo? Você já pensou em publicar em livro algum de seus projetos? Marcevânia, mulher, não fala de publicação, não. Que isso é o terror do doutorando. Acabei de começar o doutorado, vou ter que publicar algum dia, mas em breve eu publico, pelo amor de Deus. Aproveitar a publicação aqui, vou falar rapidinho. A Mônica falou sobre a tradução, né? A Mônica, que é minha orientadora, que está aqui nesse vídeo. O Hélio, que é meu amigo, que está aqui nesse vídeo também. E nós traduzimos o capítulo da Mão Dada, né, de 2015. E eu acho que essa vai ser minha primeira publicação do doutorado. A gente vai tentar, sim, publicar. Esse capítulo já está traduzido, né? A gente está fazendo os últimos ajustes para tentar submeter em alguma revista. Quem souber de revista aberta aceitando tradução, compartilha comigo, porque realmente a gente está procurando essas revistas para publicar essa tradução, que eu acho muito relevante para os estudos de referenciação como um todo, especificamente para os estudos de Deixis.
Então, isso vai ser publicado. A primeira coisa que vai ser publicada é uma tradução que já está feita aí em uma coautoria linda, e eu espero que dê muito certo, certo? E que ajude outras pessoas também. Bem interessante essa questão da redação. Esse tema sobre referenciação e ensino é um bom tema para um vídeo, mas perfeito, Franklin, vou anotar, com licença, vou anotar aqui referenciação e ensino, porque realmente é muito relevante, certo? Mais gente acenando, alguma dúvida, algum questionamento, Gostei do seu posicionamento sobre a construção da redação Enem, sobre a perspectiva da Deixis, mas que bom, Sampaio. Eu acho que não é nem tanto sobre uma perspectiva da Deixis, sabe? Eu acho que é sobre uma perspectiva de construção de texto mesmo. Eu acho que a gente tem sim que mostrar que o texto ele é esse todo, né? Que o texto ele é uma argumentação, ele é uma cadeia coesiva de expressões referenciais e de referentes de modo geral. Então eu vejo isso tudo nesse aspecto bem amplo, não somente desse aspecto mais restrito que o Enem coloca, certo? E eu acho que a gente tem muito a colaborar com a sociedade se a gente levar essas visões mais críticas da referenciação e da construção de textos de modo geral, ao invés de ser meros reprodutores de discurso. Mais gente entrando. Ricardo. Arthur. Oi, gente. Muito obrigada por estarem aqui. Eu fiquei sabendo que a live anuncia, né? Quando vai terminar. Não me anunciou nada ainda. Então a gente segue falando aqui. Eu não fiz uma live de 1 hora de teste para ver o momento em que esse anúncio aparece. Mas eu tô aqui. Mais gente entrando ainda no finzinho. Mais alguma pergunta? Mais algum? É válido levar a referenciação à escola, porque os meninos vivem em gaiolas textuais. Jobson, isso é algo que me dá uma dor no coração imensa. Essa questão de gaiolas textuais. O aluno muitas vezes não consegue compreender as estruturas e nem o porquê delas existem. E aqui eu ressalto uma coisa, né? Essa questão dessas gaiolas textuais, que vai ser o tema de um vídeo lá do YouTube, que é a diferença de gênero e sequência. De forma a tornar mais didático lá o vídeo, a professora Mônica até fez lá um comentário, né? Eu falei sobre tipo de texto, né? E aí foi mais nessa questão de dizer tipo de texto de forma muito ampla, mas essa questão de tipologia textual é da metalinguagem da linguística textual. Então eu coloquei lá tipo de texto, mas na verdade não é isso. O tipo de texto é diferente de gênero de texto, de gênero textual. Então realmente isso vai ser abordado em um vídeo, a diferença entre gênero e sequência, certo? E viver em gaiolas, eu acho que aqui é algo da minha vida mesmo. Acho que nada que seja uma gaiola faz bem pra gente. Então, gaiola textual, vamos tirar isso aí. Vamos fazer esses alunos serem livres, e livres através da produção de textos, certo? Vamos tirar eles das gaiolas e fazer com que eles voem. Perto de completar 1 hora, o Instagram avisa. Franklin me avisando. Muito obrigada, Franklin. Então, vamos ver aqui como ele vai avisar, certo? Suzana, você conhece a Mai? Não sei quem é a Suzana. Suzana, de onde você é, por favor? Coloque aí. Jobson, já levei coisas que aprendi contigo e com a professora Mônica e funcionou demais. Coraçãozinho para aquela turma lá de 2017, 2018. Turma muito querida. O Ricardo tá aqui, o Jobson, né? Turma muito querida, pessoas que me ajudaram na construção da minha dissertação, fizeram aí o meu corpus comigo, né? Foram mais de 78 páginas só de corpus que a gente conseguiu unir de Deixis em 3 semestres aí com vocês, e eu sou muito grata por isso. Vocês são alunos que eu levo no meu coração. Como fico feliz em ver comentários como esse. Sim, Jobson, muito, muito feliz. A Samia fica feliz, e a gente que convive assim de pertinho com você, saber que a gente construiu aí, ajudou você a se construir enquanto professor, é algo muito válido, certo? Mai, o chamado referente inferível tem relação com a anáfora associativa? Pablo, veja bem, também são termos já um pouco ultrapassados, né? Falar da anáfora associativa. A gente agora já
sai desses pormenores, e a gente já coloca em âmbitos maiores, né? Como eu disse, a gente agora, não que a gente não respeite as anáforas diretas, indiretas e encapsuladoras, a gente ainda fala disso, que já é algo mais recente do que as anáforas associativas, mas a gente fala hoje sobre o próprio caráter anafórico, que é esse caráter de retomada. É um capítulo que vai sair aí, meu e da professora Mônica, um e-book que vai ser publicado, certo? E quando a gente tiver isso aí, com certeza eu divulgo para vocês. E não é querendo tirar essas terminologias, essas tipologias, não. É querendo falar sobre o aspecto da referenciação de modo mais geral, enquanto fenômenos, ao invés de tipologias, certo? Esse negócio de corporo dá trabalho sim. Por isso que eu sou grata a esses alunos aí que me ajudaram nesses 3 semestres. Que bom, Sam. A nossa missão é de libertar e fazer os alunos entenderem como o mundo funciona. Coração para vocês, Jobson, é isso mesmo. Todo processo referencial é inferencial de algum modo. Veja aí o que a professora Mônica colocou, né? Inferencial por quê? Porque nas trilhas do sentido dos textos, né, a gente vai sempre fazendo a gente vai sempre complementando com os nossos conhecimentos, com toda a inferência que a gente pode fazer. Então, realmente, todo processo referencial é inferencial porque a gente sempre completa os sentidos. Os sentidos, eles não vêm prontos, certo? Perfeito, Pablo. Que bom que você compreendeu. Espero você nas outras lives. Que bom que essa live foi assim tão tranquila. Ai, tá dizendo aqui 1 minuto e 56 restantes. Gente, então deixa eu terminar aqui. De novo, eu quero agradecer a todo mundo que participou dessa live, principalmente os meus amigos protestianos que interagiram aqui comigo. A minha orientadora, Mônica Cavalcante, que sempre vem construir esse conhecimento comigo. Lá no meu vídeo, ela foi complementando o que eu ia falando, e aqui de novo, porque realmente as aulas são assim, ela sempre vai complementando o que a gente vai falando. Quem apresenta um seminário na disciplina da professora Mônica não apresenta sozinho, ela sempre complementa, então realmente muito grata por essa construção de conhecimento aqui de todo mundo, e principalmente pelas suas colaborações, Mônica, que são sempre muito valiosas. Meu Deus, muito obrigada. Obrigada, gente, obrigada por estarem aqui. 1 minuto pro final. E aí vamos aqui finalizando, então, essa live. A gente vai fazer outras lives, certo? Com um pouco mais de experiência, que eu não sei muito bem como faz live, essa foi minha primeira. Mas a gente vai, sim, aprimorando isso. E toda quarta-feira eu espero que vocês acompanhem os meus vídeos, né? E a gente vai falando aí. Eu já tenho aqui 10 temas, eu vou repetir nesses 40 segundos restantes, bem rápido, os 10 temas que já foram indicados para mim. Estruturalismo, etnometodologia, variação linguística, mudança linguística, sequências textuais, gêneros textuais, processos referenciais, multiletramentos, construção de sentidos e teorias linguísticas. Todos, de algum modo, vão ser abordados em algum momento. 23 minutos para que eu acabe, gente. Agora eu saí do jornal, estou aqui, Galvão Bueno. E vamos finalizar essa live realmente aqui agradecendo a todo mundo. Obrigada a vocês. Eu espero ter ajudado de alguma forma. E a gente se vê, então, na próxima quarta-feira, em alguma live, se vocês quiserem que a gente faça outra, certo? Eu vou aprimorando isso e beijo. Tchau!